Olá, estudante! Aqui é a professora Marolina Ribeiro, mais uma vez, e hoje nós vamos ter uma aula de geografia que vai falar a respeito do plástico, da poluição que ele causa e principalmente dos impactos ambientais. Vamos juntos? Plástico é um material que é muito usado no nosso dia a dia, mas é também um dos maiores poluentes do meio ambiente. Vamos lá ver como ele afeta os rios, oceanos e a vida na Terra? Bora descobrir. O plástico tem determinadas características. Vamos conhecer? Ele é um material sintético derivado do petróleo e de outros componentes químicos, formado por polímeros, que dão ao plástico essa flexibilidade e também a resistência. Apesar das suas vantagens para diversas áreas, como a leveza, a durabilidade, o plástico é um dos principais poluentes do meio ambiente devido à sua lenta decomposição. Nós fazemos uso do plástico praticamente todos os dias, ou talvez todos os dias. Mas você sabe que existem alguns plásticos que são recicláveis e outros que não são recicláveis? Existem plásticos, por exemplo, como o PET, que é o que nós mais utilizamos, são usados em garrafas de refrigerante e em embalagens. Esse é o mais fácil de reciclar e é o mais reciclado também. Nós temos um outro tipo de plástico que é o polietileno de alta densidade. É o PEAD. Ele é encontrado em tampas de garrafa e frascos de produto de limpeza. Também é reciclável. E o PVC? Você já ouviu falar? Ele está presente nos encanamentos, como você deve ter lembrado, e em embalagens de remédio. E é um plástico bem difícil de reciclar. Tem um outro nome aqui bem estranho também, que é o PEBD, o polietileno de baixa densidade, que é o que estão nas sacolinhas plásticas, no plástico filme. Ele é reciclável, mas com uma baixa taxa de reaproveitamento. E temos também o PP, que é o polipropileno, que é usado em potes de margarinas e canudos. Ele é reciclável, mas ele é pouco reciclado ainda. Existem outros tipos de plástico e a sua capacidade de ser reciclável ou não também depende do mercado, né? A gente pode continuar fazendo a nossa parte, que é fazer a separação, certo? Colocando o plástico separado para ir para a reciclagem. Mas nós temos um grande problema, mesmo pensando na reciclagem, porque um dos maiores problemas desse tipo de material é que ele demora demais, ele demora muitos anos para se decompor. Dá uma olhadinha aqui junto comigo. Duração do plástico na natureza. As sacolas plásticas, elas têm uma previsão de se decompor entre 100 e 400 anos. As garrafas PET, até 400 anos. Os canudos plásticos, cerca de 200 anos. E as redes de peça plásticas, até 600 anos. E por que isso é um problema? Porque, inclusive, as redes de pesca têm se acumulado em todo o planeta, inclusive nos oceanos, nos mares e nos rios. Mas me diz aí, como é que o plástico chega lá? Nos mares, nos oceanos e nos rios. E também nas praias. Como esse plástico chega lá? Olha, existem vários caminhos, infelizmente, que levam o plástico até os oceanos. São os resíduos descartados de forma inadequada, é também levado pela chuva e pelos ventos. As embarcações, os banhistas, as indústrias também descartam lá direto. E esse plástico chega aos oceanos por meio
dessas pessoas e dessas empresas. E também tem o sistema de esgoto que não tem o tratamento adequado e acaba chegando nos oceanos, mares e rios. Os prejuízos causados ao meio ambiente são incalculáveis e a situação tem se agravado a cada ano. O impacto do plástico nos oceanos. Vamos lá entender um pouquinho por que o plástico é tão nocivo. O plástico afeta a vida marinha, os animais confundem plástico com alimento e ficam presos em redes de pesca, abandonados e sofrem com a poluição. O problema tomou grandes proporções. Por exemplo, existe no Oceano Pacífico um mar de plástico. Lá existe um grande acúmulo de lixo no oceano, que é chamado Grande Ilha de Lixo do Pacífico, onde milhares de toneladas de plástico ficam presas em correntes marinhas. O tamanho da grande mancha de lixo do Pacífico é tão extensa que caberia o país europeu, a Alemanha, dentro dessa extensão, dessa grande mancha de lixo do Pacífico. 1,6 milhões de quilômetros quadrados, 4,5 vezes o tamanho da Alemanha. É uma ilha que não devemos nos orgulhar, não é mesmo? Ah, mas está tudo muito longe de mim. Infelizmente, não. Esse plástico chega ao nosso corpo no formato de microplásticos. O microplástico os microplásticos são pequenos pedaços de plástico que poluem a água e os alimentos. Eles podem ser encontrados em cosméticos, em roupas sintéticas e em produtos descartáveis. E, claro, que se a gente consumir, vamos ter impactos na nossa saúde. Os impactos para nós, seres humanos, é que os plásticos poluem a água potável e os alimentos, podendo afetar a nossa saúde. Os microplásticos já foram encontrados em organismos humanos. Mas existe alternativa para tudo isso? Olha, existem muitas possibilidades, como reduzir o consumo de plástico, preferir produtos com menos plástico e evitar os produtos descartáveis, reutilizar os materiais no seu dia a dia, reciclar corretamente, apoiar alternativas sustentáveis e conscientizar outras pessoas também para essa importância. Existem vários países que estão proibindo plásticos descartáveis e incentivando materiais biodegradáveis. Algumas cidades já proibiram canudos, plásticos e sacolas descartáveis. Se os governantes e a população fizerem o seu papel, talvez nós não tenhamos que viver em um mundo onde existirá tanto plástico como resíduo. Adorei estar aqui com vocês até agora. Um abraço. Tchau, tchau.